Muito bem, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso ST de número 15, quinto encontro estadual de História, da AMPU, né, AMPU Amazonas. Nosso ST está intitulado Impérios Ibéricos Coloniais, Sociedade, Instituições e Cultura no Ultramar, dos séculos XVI, XIX. Os coordenadores desse ST somos o professor Rafael e eu, né, professora Sara Araújo. E agora nós iniciaremos a apresentação com a Vanice Siqueira de Mello, que vai estar falando sobre os indígenas nas expedições da Rota Madeira-Guaporé, segunda metade do século XVIII. Você pode ter a palavra, Vanice. Olá, boa tarde, Sara. Eu queria projetar o slide, tá? Pode ser? Sim, pode ficar à vontade, Vanice. A gente está aqui na espera do seu compartilhamento. Está aparecendo? Eu acredito que vai começar a aparecer agora. Está abrindo. Você pode ampliar e iniciar. Ampliou? Positivo. Então, obrigada, Sara. Só me avise o horário, porque eu não tenho como controlar. Por favor. Então, boa tarde. Eu me chamo Vanice Siqueira de Mello, sou doutoranda em História pela Universidade Federal do Pará e docente do curso de História da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, né, e participante também, membro do Grupo de História Indígena e do Indianismo, o Índia, né, que é coordenado pelo professor Márcio Couto. E o que eu vou apresentar, a minha comunicação ainda é uma reflexão inicial que eu estou fazendo da minha tese de doutorado, né, e é uma reflexão ainda que precisa avançar muito. E nesse momento, né, do processo de tese, eu ainda estou justamente amadurecendo essa questão. Estou no processo de escrita da tese, e eu estou trabalhando num capítulo que é sobre história indígena. E um dos objetivos desse capítulo é justamente pensar a participação desses indígenas na expedição que conectava, né, que comunicava o estado do Grão-Pará e Maranhão à capitania do Mato Grosso, mais especificamente Vila Bela, na segunda metade do século XVIII. Só uma pergunta, estão me ouvindo bem? Ouvimos bem. Sim, Vanessa. Então tá, então vamos lá. Então, o que era essa rota? Era uma rota de comunicação, uma comunicação fluvial que acontecia pelo Rio Madeira, Mamoré e Guaporé. Até meados do século XVIII, né, basicamente a partir de 1733, foi uma navegação proibida, uma comunicação proibida entre o estado do Grão-Pará e Maranhão, no caso, entre o estado do Maranhão e Grão-Pará e o Mato Grosso, né, em função das descobertas de ouro no Mato Grosso. Então, nesse momento, havia uma proibição da navegação entre essas duas regiões. Só que na segunda metade do século XVIII, né, a partir de 1750, os reinos ibéricos, né, a Espanha e Portugal assinaram o Tratado de Madrid, né, e nesse sentido era muito importante ocupar essa região aqui, né, não sei se dá para ver aqui, Madeira, Mamoré e Guaporé, porque era uma região que fazia fronteira com os domínios espanhóis. Então era necessário ocupar para assegurar a posse dessa região, né, para assegurar o domínio dessa região. E uma das maneiras de fazer isso, um dos recursos de assegurar essa região, a posse dessa região, era justamente promover a navegação, né, nesses rios, né, do Madeira, do Guaporé, Madeira, Mamoré e Guaporé. Né. Era uma forma também de abastecer a recém-criada Vila Bela, né, que acabou se tornando a capitania
a capital da capitania do Mato Grosso, né, e a criação de Vila Bela também está inserida nesse contexto de definição, delimitação, né, de posse do território português de uma região, né. Então, o objetivo da coroa portuguesa, ao promover essa navegação a partir de 1752, né, era incentivar, né, era promover o deslocamento de pessoas, de mercadorias, através dessa rota de comunicação, como um meio de viabilizar a posse dessa região, né. Então, muitas vezes, o que acontecia? As mercadorias chegavam em Belém, até mesmo escravos, e seguiam pelo Rio Amazonas, pelo Madeira, pelo Mamoré, pelo Guaporé, até chegar em Vila Bela, né. E outros produtos também partiam de Vila Bela até chegar em Belém, né. Eu não consegui identificar na pesquisa muito esses produtos, né, que saíam de Vila Bela, né, mas havia um trânsito, um deslocamento de pessoas entre esses dois espaços, né. E quem participava basicamente dessas expedições, né, um dos principais participantes dessas expedições, eram os indígenas, né, como o Pedro Putoni, por exemplo, trabalha em relação ao Nordeste brasileiro, por exemplo, né, quando ele trabalha as tropas de guerra do Nordeste brasileiro, da Guerra dos Bárbaros, ele mostra como a participação dos indígenas era importante nas expedições de guerra. Então, aqui eu vou justamente ressaltar a participação dos indígenas nessas expedições, né, que navegavam entre o rio Madeira, Mamoré e Guaporé, tanto a partir do Mato Grosso, né, como também a partir de Belém. Então, em 1752, essa rota, né, de comunicação, de navegação, se torna uma rota oficial, né, da coroa portuguesa, transportando tecidos, ferro, chumbo, medicamentos e até africanos que eram escravizados. Pois bem, o meu primeiro ponto em relação a essa participação dos indígenas é falar das dificuldades que tinham em ter acesso a esses indígenas, né. Esse é um terreno muito novo para mim ainda, por isso que é uma reflexão inicial que eu estou fazendo, porque na minha graduação e no mestrado eu trabalhei com a primeira metade do século XVIII, né, e final do século XVII, primeira metade do século XVIII. Então, no doutorado eu avancei um pouco para a segunda metade do século XVIII e estou trabalhando basicamente com o período pombalino, né, uma parte da pesquisa é o período pombalino, e trabalho com o Diretório dos Índios. Então, aí há uma reformulação da maneira como, algumas mudanças, né, na gestão da distribuição dos indígenas. E para fazer essa navegação, né, essa comunicação entre o estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso, alguns expedicionários encontravam dificuldade de ter acesso aos indígenas. Uma dessas dificuldades foi enfrentada pelo Teotônio da Silva Gusmão. O Teotônio da Silva Gusmão foi um juiz de fora, né, de Vila Bela, foi o primeiro juiz de fora. Ele era bacharel e depois ele se propôs a criar uma povoação, né, um núcleo de povoamento na segunda cachoeira do Madeira. E o objetivo desse povoamento era justamente facilitar, dar um apoio àqueles que navegassem esses rios, né, conectando o estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso. Então, o Teotônio, ele vem até a cidade de Belém para ter um apoio do governador, né, para construir esse povoamento, e ele volta. Ele já tinha o apoio do governador do Mato Grosso, que é Antônio Rolim de Moura, então ele vem até Belém para ter esse apoio do governo do estado do Grão-Pará, e depois ele volta para o povoamento dele, né, para a segunda cachoeira do Madeira. E aí é quando ele volta que ele encontra dificuldade de ter acesso a esses indígenas. Então, por exemplo, ele diz que em Monte Alegre, né, que é uma vila também, que fica ali na margem do Amazonas, que ele foi prontamente socorrido de índios, e da mesma forma em Santarém, de onde só tomou 4 e 9 da Vila Franca. As fontes que eu estou usando são basicamente as fontes do Arquivo Público do Pará e do Arquivo Público do Mato Grosso. Só que em Serpa, o Teotônio da Silva Gusmão teve dificuldade de ter acesso aos indígenas. Então, diz assim na carta dele, né, em Serpa, de onde trazia, nomeadamente, outra portaria de Vossa Excelência,
O governador, ele dava uma portaria para quem ia viajar, e com essa portaria, com esse documento, o expedicionário chegava numa vila, e a partir daí, ele solicitava indígenas, solicitava alimentos também, como a farinha, né, e o diretor da vila precisava dar o que era solicitado. Então, em Serpa, para onde trazia nomeadamente outra portaria de Vossa Excelência, de onde havia de deixar 6 índios e completar com outros, experimentei do diretor, o soldado Vitoriano Gomes, as maiores vilanias e desatenções, que nunca nesta estrada me fizeram. Pedi-lhe 12 índios, 6 pela troca e 6 demais, e respondeu a ele, né, o diretor respondeu a ele, ao Teotônio, clara e distintamente, tinha ordem do senhor general do Rio Negro para não dar cumprimento a portaria alguma de Vossa Excelência nesta matéria. Então, o Teotônio, ele pede alguns índios, só que o diretor nega, e o diretor nega argumentando que tinha ordem do governador da capitania do Rio Negro, onde estava localizada a Vila de Serpa, né, para que não desse indígenas para o Teotônio. Né. Além do Teotônio, o outro sujeito que experimentou, né, que teve dificuldade de ter acesso a esses índios, foi o João de Souza Azevedo. O João de Souza Azevedo era digamos assim, um prático dessa navegação, né, ele conhecia muito bem, sabia muito bem como fazer esse deslocamento entre o estado do Grão-Pará e a capitania do Mato Grosso, porque era uma viagem muito difícil, né, o Rio Madeira tem inúmeras cachoeiras, então você tinha que saber atravessar essas cachoeiras, tinha que saber lidar com os indígenas também, que eram acusados de cometer assalto essas expedições, né, e tinha também que saber qual era o melhor tempo para fazer a navegação, né, com o rio seco, com o rio cheio. Então, o João de Souza Azevedo, ele foi um grande conhecedor dessa rota de comunicação. Né. E numa carta de abril de 1761, né, ele ia, no caso, numa viagem de volta para o Mato Grosso, né. Então, o governador da capitania de São José do Rio Negro, Gabriel de Souza Figueira, dizia ao governador da capitania do Mato Grosso, Rolim de Moura, que o João de Souza Azevedo seguia para essa capitania do Mato Grosso a levar... Vanice. Oi? Você tem mais 5 minutos, tá bom? Ok. A levar uma canoa a Vossa Excelência e socorro algumas munições. Explicou o Souza Figueira, né, a João de Souza Azevedo, explicou que o João de Souza Azevedo disse a ele que tinha falta de alguns índios para sua equipação, e que alguns diretores dessa capitania de São José do Rio Negro, eles não davam por estarem no presente tempo espalhados pelos sertões a colheita das drogas. Então, tanto o Teotônio quanto o João de Souza Azevedo queixavam-se aos governantes do estado do Grão-Pará as dificuldades que enfrentavam para conseguir índio nas vilas do estado, para as expedições, né? As reclamações de ambos dirigem-se aos diretores das vilas da capitania de São José do Rio Negro. Enquanto Silva Guzmão fez uma denúncia do procedimento do governador da Vila de Serpa, o João de Souza Azevedo protestou contra os diretores dessa capitania. É possível, assim, que esse diretor dessas vilas, né, de São José do Rio Negro, tivesse algum tipo de conflito com o Teotônio ou com o João de Souza Azevedo, ou até mesmo com o governador, né, do estado do Grão-Pará e Maranhão. Por outro lado, é possível que os próprios índios não tivessem interesse em participar das expedições que iam ao Mato Grosso. Como foi apontado, o Souza de Azevedo disse que os diretores não dariam índios a ele, pois os índios tinham ido à coleta de drogas do sertão. Então, é provável que os próprios índios tivessem ido à extração das drogas do sertão naquele momento como um mecanismo de fuga das tropas que iam ao Mato Grosso. Né? A Heather Hole, que trabalha com mobilidade indígena, argumentou que a participação dos indígenas nas expedições de coleta era um recurso utilizado para evitar serviços mais onerosos ou um meio de resistir a pleitos coloniais. E era um meio também deles se engajarem, né, na economia colonial a partir dos seus próprios termos. Né? E a viagem para o Mato Grosso, né, era uma viagem muito difícil, como eu falei para vocês. Por outro lado, havia um empenho do governo colonial em incentivar a participação desses índios nas tropas, né, que iam para o Mato Grosso. E esse empenho, por exemplo, era... Bom, eu vou já resumir, senão eu não vou conseguir falar tudo a tempo. E esse empenho, por exemplo, era feito a partir da discussão sobre a forma de pagamento, né, o salário desses indígenas.
O diretório não especificava como deveria ser pago o salário dos indígenas. Dizia que deveria ser pago, mas não especificava exatamente o valor, né? Em geral, esse valor, esse pagamento seria feito com manufaturas, como barra de pano, por exemplo, né? Então, então havia, né, um empenho do governo colonial em incentivar a participação desses índios, e esse empenho poderia ser feito, esse esforço poderia ser feito a partir, por exemplo, de um pagamento de salário para eles, né? Nesse sentido, o governador do Pará, o Bernardo de Melo e Castro, disse a Rolim de Moura que o pagamento que ele havia mandado fazer aos índios, que levou o João de Azevedo, é cheio de justiças e de cristandade, pois as duas varas e meia de pano, ou um cruzado por mês, a que os comerciantes querem recorrer por costume desse Estado, não deve se praticar nesse caso, em que os mesmos índios têm grandíssimo trabalho na passagem das cachoeiras e na grande viagem que fazem. Então, no caso, o governador está questionando justamente o pagamento desses índios. Se cogitou nesse sentido que o pagamento desses índios que faziam a viagem para o Mato Grosso fosse feito de uma outra maneira, né, em função da dificuldade da viagem, dos danos que eles padeciam nessa viagem, né. Então se cogitou, por exemplo, que esse pagamento fosse feito em ouro, como o Francisco Xavier de Mendonça Furtado aponta, né, o Rolim de Moura, né, que ajustando-se com os índios por umas poucas oitavas de ouro para os levarem para estas minas. Então, havia uma preocupação com esse pagamento, e era uma forma também de incentivar que eles participassem dessa expedição em função da importância deles, né. Então, eu vou passar, né, para fugir, para concluir. Por outro lado, opa, dá um minuto aqui que fugiu. Por outro lado, nem todos os indígenas, alguns tinham interesse em participar, né, porém isso não era uma regra geral, né. Então, alguns, né, poderiam fugir da participação, mas outros tinham interesse, né. E esse é o caso do índio Duarte, né. Nesse caso, o diretor da Vila de Souzéu explicou que, após a chegada da canoa do negócio dessa vila, o índio Duarte tinha fugido da mesma canoa, depois de ter, com ruins práticas, quase persuadido parte da tropa para uma sublevação e deserção para o Mato Grosso, em companhia de João de Moura, dizendo aos mais se não cansasse a trabalhar, pois eram enganados com umas varas de pano da casa do tesoureiro, em casa do tesoureiro. Então, se alguns índios não tinham interesse em participar das expedições ao Mato Grosso e enxergasse nas tropas de coleta das drogas do sertão uma oportunidade de conseguir seus objetivos, outros índios, como o Duarte, perceberam na fuga para o Mato Grosso uma possibilidade de conseguir um tipo de remuneração que consideravam mais interessante que as varas de pano, né, que era um pagamento que era dado a eles. Então, era isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanice, pela sua apresentação. E, de forma, né, como já havíamos planejado, vamos seguir com a próxima apresentação, que será a da Stephanie Lopes do Vale, que vai estar falando das ascensões e carreiras de bacharéis na Justiça Régia, ouvidores gerais na comarca do Pará Pombalino. É isso, dona Stephanie. Eu acho que a Vanice só está tirando aqui a apresentação dela, e você pode... Acho que tu pode selecionar já a Stephanie, que aí entra automaticamente. É só se eu não entender aqui rapidinho, que não é algo usual meu. É na parte inferior da tela, tem o apresentar agora. É uma janela, não. Ah, meu pai, desculpa. Ele não está me deixando fazer. Não.
apresentar que ele está falando a tela inteira, só que ele trava. Agora sim. Vocês estão conseguindo visualizar? Acredito que agora você está compartilhando, você pode até ampliar, que nós acompanharemos aqui. Eu não tenho como visualizar, né? Então, são 15 minutos, não? Exato, eu te dou o sinal quando correrem aí o período, o tempo. Tá bom, muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Stephanie Lopes do Vale, eu sou professora, mestre em História Social e doutoranda pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Pará, e atualmente sou professora na SEDUC Amazonas. A minha apresentação hoje, ela vai tratar de um tema que eu tenho trabalhado desde o mestrado, e eu iniciei a trabalhar administração na graduação ainda, e particularmente eu estou trabalhando atualmente sobre a justiça. Então, o tema da minha comunicação é ascensões e carreiras de bacharéis na Justiça Régia, ouvidores gerais da comarca do Pará Pombalino. Para dar uma primeira percepção mais ampliada sobre isso, sobre o que é essa governação, o que é isso em termos de uma monarquia pluricontinental, eu sinto a necessidade de falar um pouquinho dessa estrutura administrativa. Quando a gente pensa nessa magistratura que está aqui, no caso, que é a comarca do Pará, a gente tem que lembrar e entender ela como parte de uma estrutura maior. Ainda que seja localizada na nossa comarca, na região amazônica, no que para muitos é uma região extremamente periférica, ela é parte de uma estrutura, de uma malha que tenta, dentro de várias medidas, reproduzir e ter estruturas de governo, de controle, de justiça real, semelhantes à operada na metrópole. Então, é como se fosse uma malha que existia na metrópole, existia em Portugal, que se estende por todo o ultramar, que se estende para além de Portugal, para além mar. Então, vindo desde da nossa região até a região do sul do país, do atual sul brasileiro, aí você tem até Macau, você tem regiões de África, então você pensa essa estrutura, essa malha se ampliando por todo esse ultramar português, e é parte da mesma estrutura. Então, porque essa sociedade é uma sociedade corporativa, isso entra a questão da sociedade portuguesa como uma sociedade corporativa. À medida que essa malha se estende, ela é parte de uma mesma estrutura e ela reproduz as concepções de como isso tem que funcionar, as concepções lusitanas de como isso funciona e de como o governo funciona, do que é governar, do que é administrar. Então, através de uma rede de funcionários, uma rede de conexões num mundo de antigo regime, num mundo em que o privado e o público, eles não são separados, porque as relações, elas são afetivas, elas são de favores, e isso não é o que a gente hoje entende como nepotismo. Isso faz a máquina funcionar, isso que faz essa malha, esse entrelaçamento existir. É através dessas relações clientelares, é através dessas trocas de favor, é através desse dar, receber e restituir, aqui já utilizando o Espanha e a Angela Xavier, a grande construção clássica deles na historiografia, de que é isso que dá sentido, é isso que faz esses nós, dessa rede que se espalha pelo ultramar, é isso que mantém esses funcionários e que conecta um funcionário ao outro. Não é somente uma lealdade, uma relação de vassalagem, mas essa lealdade, essa vassalagem, ela está construída dentro do rei, reconhecer um bom serviço e recompensar esse bom serviço. E ao ser recompensado, o vassalo ele tem que prestar um serviço com lealdade, com fidelidade à majestade, porque também uma fidelidade quase parental, é uma forma de proximidade, de uma afetividade que tem a ver, inclusive, com a questão religiosa, que tem a ver com uma relação filial, dizendo, né,
em que essas pessoas elas estão conectadas, em que se você trai, se você age por fora da lealdade com o rei, em forma de uma margem, você não está incorrendo num erro meramente jurídico, administrativo, você está falhando moralmente. É um vínculo que é moral, é um vínculo que é muito, muito suave. Então, há casos que aconteceu aqui, dando um exemplo para isso ficar mais visível, o irmão do bispo do Pará, do Bulhões, ele foi indicado pelo Bulhões, o Bulhões, pela posição que alcançou como bispo, no período pombalino, no início da governação de 1750, ele conseguiu que o irmão dele fosse nomeado para ser governador no Rio Negro, e o irmão dele protelou a vinda para a região 2 vezes, deixou de embarcar. Na medida em que ele incorreu com essa falha com o irmão que tinha conseguido essa colocação, que tinha negociado, que tinha articulado a própria folha dele de serviço e de lealdade ao rei, a própria relação entre irmãos foi fragilizada e foi cortada. Não se encontra uma proximidade e uma relação que se esperaria depois disso, depois dessa negativa constante do irmão do Bulhões. Isso partindo da tese do Fabiano Vilaça dos Santos, que ele faz essa protopografia extremamente interessante. Então, você vê que essa monarquia ela vai se cruzando por essas relações. E essas relações, elas permitem um controle, essas relações, elas permitem uma fiscalização, ainda que elas acabem permitindo, diríamos, que o que para a gente seria desvios, ainda que elas permitam um engrandecimento financeiro extremamente particular, elas que permitem a fiscalização. Às vezes, a majestade se fechar os olhos com muitas aspas, a um descaso ou ao pequeno tráfico pessoal de alguns escravizados, de ouro, de mercadorias, de drogas do sertão. Isso também era uma relação e uma forma de, eu vou permitir, porque eu mantenho uma fiscalização, eu mantenho um relativo controle. Então, é tudo muito suave, ao mesmo tempo em que é muito presente essa cobrança da lealdade. E aí eu entro particularmente no aspecto da justiça. Segundo o próprio Espanha e o José Súbtil, 2 historiadores portugueses extremamente importantes, a justiça, o que a gente observa como justiça, nós da historiografia, teóricos, ela não existia assim como uma área separada. A gente poderia entender como o que é o poder do rei através da justiça, da fazenda e da graça. São as áreas de intervenção dessa sociedade que cabiam ao rei, que ele poderia intervir, que ele poderia utilizar para moldar e transformar essa sociedade, mas essa transformação era uma transformação para manutenção. Fazer justiça é justamente manter a sociedade. Como eu falei que é uma sociedade corporativa, essa perspectiva de uma unidade, de um corpo social, a justiça entrava aí para manter esse corpo social. Fazer justiça não é igualar as pessoas, porque essa sociedade ela não é uma sociedade de iguais. Essas pessoas elas não são iguais. Manter o status dela, manter o estamento em que ela pertence, é fazer justiça. Assegurar os privilégios, os direitos, é fazer justiça. Mesmo que esses direitos se tornem até incômodos ao poder real, mesmo que esses direitos se tornem meio que uma pedra no caminho de uma centralidade. Então, isso também tem a ver com a tese do jurisnaturalismo, que é uma perspectiva que é vigente desde o século XVI, se fortalece muito no século XVI, no século XVII, e se estende até o século XVIII, e constantemente há um processo de mudança, mas é uma tese que, inclusive, ela vem muito dos jesuítas, fortemente dentro da Universidade de Coimbra, levada pelos jesuítas, de que parte de que essa organização de poder, essa estrutura social, esses lugares, esses estamentos, eles são naturais. Eles vêm da natureza, eles são designações divinas. Então, a justiça, ela deveria funcionar para manter isso. Então, ela parte do princípio de que essa é a obra divina, essa sociedade corporativa, ela é obra de um desejo divino. E o poder real,
ele era uma investidura divina, mas também esse poder real estava, e ele só existia em decorrência da vontade de Deus. Então, esse rei estava abaixo do Papa. Então, tem toda uma outra questão que já tem a ver com um processo de mudança. Então, assim, por isso que eu estou explicando isso, mudar essa estrutura foi um processo secular. Transformar isso, que a gente acaba percebendo mais no período pombalino, não iniciou com o Pombal, não iniciou com Sebastião Carvalho de Melo. É um processo já tentado e já pensado anteriormente no governo joanino, de Dom João V. Então, a gente perceber a própria ampliação dessa malha de funcionários tem um pouco a ver com isso, tem um pouco do rei estar mais presente, os seus funcionários, os seus nomeados, os seus intermediários estarem mais como representantes da sua figura e mostrarem o rei presente, mas serem os olhos e os ouvidos do rei, serem aqueles que vão tentar equilibrar e tentar levar essa sociedade e também informar o rei, uma sociedade que tenta manter conexões apesar dessa grande extensão, né? E aí a gente tenta aquela questão dos meandros indefinidos. Como essa é uma sociedade que era partir do jurinaturalismo, ela também é uma sociedade de costume. A justiça, ela é uma justiça principalmente do costume. Por isso, assegurar os privilégios e assegurar os direitos. O costume, ele valia muito mais do que a letra da lei. A gente viu na sessão anterior a fala dos colegas sobre o caso do religioso da região do Mato Grosso. E tem um pouco essa relação do costume, de como eram as práticas, e isso era legítimo. Isso era legítimo. Sim. Você tem 5 minutos, tá? Ah, tá bom. Isso era legítimo. E aqui eu entro até uma situação do súbdito que eu vou pular, mas eu já expliquei um pouco isso, que esse modelo de uma sociedade que ela vai sendo paulatinamente transformada e modificada sem entrar em conflito para uma administração mais ativa. E nisso entram as comarcas, e nisso entram os agentes intermediários, que eles deveriam fiscalizar, operar o controle, e a gente tem particularmente os cargos da justiça. A justiça aqui, que é o meu objeto de estudo, que são os ouvidores. Porque eles têm essas funções, essas atribuições que são legítimas, mas eles se esbarram com os costumes, eles se esbarram com a elite local. Então, aqui tem, por exemplo, uma documentação do Feliciano Ramos Nobre Mourão, que era um bacharel, que era um letrado, que era um magistrado, na época ele era provedor, e ele aqui cita as funções do ouvidor, frente à própria Câmara, frente à própria elite local, que era apelar, fazer agravo, correção, devassa, fazer as eleições, sentenciar as causas, e sem negar a jurisdição dele, mas também sem permitir que ele invada a jurisdição da Câmara. Então, você vê uma elite local que se articula, que se afirma, e essa tentativa de equilibrar as relações. Então, essa malha, que ela exige uma maleabilidade. Acho que essa é a palavra que eu mais tenho trabalhado, mas tenho entendido nos últimos anos, que é a maleabilidade para executar a lei e adequar as normas. Adequar as normas e os costumes sem inovar, mas também adequando-as, transformando. Né? E nesse processo existem os ouvidores que faziam devassos que se conflituaram, inclusive na década de 50, com os religiosos, com os missionários, ao tentar dialogar e fazer a transformação e fazer uma adequação para obedecer às ordens régias, e tinham que equilibrar essas relações com os capitões, com os diretores de índios já, e que tinham que operar os procedimentos, os sumários de testemunhas, e as pessoas elas vão se cruzando, você vai vendo, eu vou vendo na documentação esses agentes se encontrando, se constituindo tanto como associados como rivais. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa e você vê a apropriação desses bacharéis que estavam envolvidos em processos de transformação, ao falarem sobre a organização das vilas, sobre os calçamentos, sobre a edificação, e tentarem modificar, transformar as estruturas
sem entrar em conflito. Porque o que estava também em jogo eram as suas próprias carreiras, era a construção da sua própria existência, numa sociedade que é corporativa. Logo, as suas carreiras iriam influenciar as suas relações, as suas inimizades, poderiam influenciar, inclusive, os seus demais familiares. E aí entra uma coisa que me chamou profundamente a atenção. Numa comarca que seria periférica, como a nossa, de que alguns desses magistrados permaneceram, como eu demonstro aqui nessa tabela, eles tiveram uma relativa continuidade, eles exerceram mais de um cargo na região, alguns circularam entre os cargos, e me chamou profundamente a atenção a circulação interna no estado, né? Você vê o Diniz Pinheiro no Maranhão, depois ele é nomeado para o Pará, ao final da vida dele ele está sendo indicado para ir ao Piauí, que é tudo parte do estado do Grão-Pará e Maranhão. O próprio Feliciano, que foi Juiz de Fora, provedor, depois ele foi ouvidor no Pará, cargos diferentes, partes da justiça, mas cargos diferentes entre si, na mesma colocação, na mesma comarca. Algo que era o contrário da norma, que era o contrário do que a própria normativa da justiça, as ordenanças, as leis escritas, elas previam. Então, como eles já sabiam lidar, como eles já sabiam se deslocar e se articular, talvez fosse muito mais vantajoso mantê-los lá do que circulá-los para outras colocações. E a gente pensar, ele poderia estar enterrado numa região distante. O próprio Feliciano, ele alcançou cargos elevadíssimos. O Feliciano e o Feijó, talvez foram os ouvidores que passaram aqui que mais ascenderam. O Feliciano, ele alcançou cargos no Tribunal da Relação. Eu tenho aqui uma estruturação dentro da justiça da carreira. Como eu falei, também estavam construindo a sua carreira. O Feliciano, ele atingiu o posto de Tribunal da Relação, um posto extremamente alto, e o próprio, inclusive, atingiu como desembargador no desembargo do Paço, a mais alta colocação, e recebeu a carta de título para ser conselheiro no Conselho da Rainha. Então, ele atingiu o cume da carreira da Justiça do Rei, tendo servido na Amazônia, tendo servido durante um bom tempo na Amazônia, e ele já era doutor na época que ele veio para cá, ele já tinha, ele prosseguiu os estudos na Universidade de Coimbra, não era somente magistrado, não era somente bacharel em letras, ele ingressou na região como doutor. Então, entender o próprio papel dessa Amazônia em período de diretório, dessa Amazônia em um momento em que o próprio irmão do Pombal era governador, e que há um esforço específico, há uma disputa de fronteiras. A Vanice falou há pouco da questão da região do Mamoré, e as próprias relações fronteiriças são delicadas de se entender. Diga. Você precisa concluir. Sim, o que eu propus para essa comunicação foi demonstrar de que a nossa região, ela imprimiu aspectos e qualidades específicas para aqueles que serviram aqui. E também isso dependia da capacidade de articulação e de como essas pessoas se mostravam ao rei como leais súditos. A habilidade, talvez muito disso se deva à habilidade do Feliciano e do Melo Albuquerque, de terem se demonstrado como leais e grandes súditos, sabendo aonde serem amigos, aonde se associarem e aonde não construírem uma inimizade. Então, eu estou tentando trabalhar esses dois campos cruzados, porque essas pessoas estavam fazendo todas essas funções, essas operações ao mesmo tempo. Então, eu encerro com isso a minha comunicação e agradeço a todos. Obrigada, Stephanie. Muito esclarecedor. É sempre bom a gente, né, entender a lógica da justiça na colônia. E a gente começa a entender um pouco da nossa também, né? Aí eu gostaria de pedir à dona Stephanie que ela anunciasse a próxima apresentação. Eu consegui tirar o meu PowerPoint só para confirmar, gente. Saiu sim, eu vou tentar aqui ver o vídeo. Tá bom. Boa tarde a todos.
eu fiquei com a função de apresentar uma colega muito gentil, uma grande historiadora, que é a Sara dos Santos Araújo, professora, mestre e doutoranda pela Universidade Federal do Amazonas, professor Tabata, e que é professora na Universidade, na Uninorte, atualmente, e na Seduc Amazonas. A professora Sara vai apresentar a comunicação Mestre de Campo perante o Inquisidor, várias denúncias e uma voz perdida nos documentos da Inquisição. Ok, gente, eu estou aqui fazendo um trabalho de compartilhamento. Encontrei aqui o canal. Eu vou tentar cronometrar aqui, né, eu mesma me cronometrarei para ser, né, justa. Deixa eu ver aqui, só um momento. Queres que eu controle o tempo? Stephanie, mas eu vou tentar aqui também fazer essas vezes, tá? Então, como a Stephanie já apresentou, né, eu vou estar falando aqui sobre o mestre de campo, que é uma personagem que eu encontrei em meio à documentação inquisitorial. Deixa eu só transformar aqui, ampliar a tela para ver se vai. Não sei se foi. Acho que agora está indo. E esse mestre de campo, ele se chamava, né, Antônio Ferreira Ribeiro. Ele atuou, né, como militar no Pará. E durante a Inquisição, ele foi um dos, né, que se envolveu nas malhas da Inquisição. Aí, como foi que eu cheguei a essa personagem, né? No livro da Visitação, que é esse que eu estou compartilhando a imagem com vocês, foi publicado em 1978, a gente vai ter a primeira denunciação que é feita após a instalação da mesa da Inquisição, aqui vai surgir o nome do Antônio Ferreira Ribeiro, só que ele não está sendo denunciado, ele está sendo citado porque na fazenda que ele possuía, onde existia uma capela, aconteceu a situação de um rapaz, que era chamado Manuel Pantoja, né, que ele pegou e se vestiu com uma loba de padre e fingiu uma missa e ficou fazendo lá umas brincadeiras para uma senhora, isso na capela da fazenda do Antônio Ferreira Ribeiro. Aí, no meio da pesquisa, né, avaliando as denunciações e tudo mais, eu consegui construir a trajetória desse personagem, porque aí eu fui cruzando as informações do arquivo da Torre do Tombo, com as informações do HU, né, e consegui compreender como é que essa personagem se envolve em todas as situações que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá? Então, lá, ele foi citado e depois ele é chamado perante a Inquisição para explicar essa situação de, na fazenda dele, ter ocorrido essa situação de utilização da imagem da loba do padre, de fingir uma missa, né? E aqui, na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, a gente vai ver um ofício em que ele vai estar denunciando calúnias que foram proferidas ao rei. E aí a gente vai começar a desenrolar o fio que vai levar a uma gama de conflitos que esse homem se envolveu, porque vai existir essa questão da Inquisição, vai existir essas calúnias que ele denuncia, mas depois ele também é denunciado por ter blasfemado, né? Ele é acusado de, ao mesmo tempo que ele denuncia as calúnias que os irmãos carneiros, né, os principais rivais aí do mestre de campo, ele denuncia que essas pessoas teriam feito as calúnias ao rei em crime de lesa majestade. Ele é denunciado pelos irmãos carneiros, que dizem que ele disse que não existia céu nem inferno e que não existia fogo no inferno. É essa a denúncia de blasfêmia que ele é acusado. Aí, por conta desse embate do mestre de campo com esses irmãos carneiros, ambos são presos. E lá de dentro da prisão, né, o mestre de Campos fica tentando interceder em causa própria, né, para tentar sair da situação que foi colocado, porque ele acusa os irmãos carneiros desse crime aí, de calúnias ao rei, mas ele não consegue comprovar, né? Então, ele é também condenado de falso testemunho.
E aí, quando ele já está preso lá na Fortaleza na prisão da Fortaleza da Barra, não é Fortaleza da Barra, esqueci o nome do local onde ele estava preso. De lá, ele escreve uma carta para justificar a situação, né, de que ele não tinha feito blasfêmia, que ocorreu toda uma situação, né, de conspirações e levantes contra ele, né, principalmente por conta desses irmãos carneiros, e aí, por meio do processo aí, 13.201, eu consigo visualizar, mais uma vez, esse mestre de campo, né, tentando justificar aí como é que ele quer se livrar da situação que ele se envolveu, né? E aí, nesse sumário de testemunhas que é coletado pelo inquisidor, a gente vai ver outras pessoas que fazem parte aí desse ambiente colonial, também, né, tendo uma parte nessa situação do mestre de campo. E aí, em toda essa trajetória, eu acho importante destacar também que esse mestre de campo, ele tinha uma boa relação com o bispo do Pará da época, que era o São João de São José Queiroz. Só que aí o que aconteceu? Quando ele estava envolvido em todas essas problemáticas, né, de denunciação e de falso testemunho, o que havia sido registrado... Ai, meu Deus, passou sem a minha autorização, volta. O que havia sido registrado pelo comissário do Santo Ofício, né, antes da chegada da Inquisição, foi transladado, né, e interceptado pelo bispo. Aí o bispo pegou e tacou fogo nessa documentação da denúncia, né, do translado aí da documentação do mestre de campo. Então, mais uma situação complicada aí para o mestre de campo, né, que teve sua denúncia queimada, e para o bispo Queiroz aí também, que queimou o documento, né. Só que eu não vou me aprofundar nessa questão, que já tem alguns estudos, né, que tratam dessa queima de documentos e de forma específica sobre a trajetória do bispo Queiroz, mas o meu objetivo mesmo é tentar entender como é que essa personagem, né, fica no meio desse emaranhado de questões. E aí, qual é o objetivo, ao final das contas, né, depois de apresentar toda essa trajetória? Demonstrar como um militar, né, se coloca, né, dentro de uma situação perante, né, essa instituição, que é a Inquisição. O militar, sendo, né, um mestre de campo, ele tem privilégios, assim como outros poderes, né, na colônia. Ele era um homem de posses, mas dentro da narrativa que a gente consegue perceber ao longo da leitura das fontes, a gente percebe que a cada denúncia, a cada conflito, a cada situação que ele se coloca, a gente vai vendo que o poder da figura, né, dele ser um militar, de ter uma patente alta, vai sendo minado, né? Diferente de outros encargos na colônia, né? Que não tiveram o mesmo problema que o mestre de campo tem, como eu apresentei aqui para vocês, acaba que ele vai, né, vai perdendo aí a sua margem de atuação e de privilégios e acaba preso, né? E o que me chama a atenção, para a gente fazer, né, uma discussão mais aprofundada aí de como essas relações vão se fazer, é essa percepção das relações de poder na colônia. Por quê? Porque a gente vai ter um militar, de um lado, vai ter a instituição inquisitorial do outro, vai ter as relações que esse militar tem com o governador geral, que também é capitão, né? Então, ele é subordinado do governador e capitão-general do Estado, né? E como é que isso tudo vai estar conectado ali, essas relações vão estar se fazendo, e a gente consegue perceber por meio da documentação, como esses representantes de poder da colônia, eles vão estar articulados, eles se conhecem, e eles têm ciência de como determinadas situações podem estar se agravando ou podem ser amenizadas, dependendo do seu lugar de poder na colônia, né? E como a gente vai ver que mesmo que você tenha um lugar de poder da colônia, isso não significa que você, né,
não possa sofrer sanções, né? E aí, eu apresento a vocês aqui, já em vias de conclusão, que dentro do sumário de testemunhas, o inquisidor, ele chama o ouvidor geral, que é conhecido aqui, estudado pela Stephanie, né? E o juiz de fora, que também é outro personagem que a nossa amiga Stephanie estuda também, e aí a gente até trocou umas figurinhas, né? Eu acredito que apresentando aqui esse trecho, a gente pode até dialogar mais um pouquinho, porque aí eu mais uma vez endosso essa percepção das relações de poder e de como a Inquisição, ela demarca ainda, por mais que seja a última visitação ali em 1763, né? O inquisidor, ele acaba de chegar no estado do Pará, todo mundo ali vai fazer aquele ritual para recebê-lo, mas os contatos já estavam se fazendo antes da chegada desse inquisidor, e essas duas autoridades já estavam sabendo da situação no mestre de campo. Aí ele relata lá no documento do HU, né, que eu vou ler aqui para vocês, que depois disto, fui chamado perante a sua excelência e os dois ilustríssimos dessa diligência, né, o ouvidor e o juiz de fora, que, contra a minha vontade, me fizeram assinar um auto de denunciante e sem embargo de eu conhecer que esta cerimônia judicial era escusada, porque só bastava autorizar-se a minha carta com as atestações que mandei à sua excelência para sobre este corpo de delito se procedeu sumário ou devassa daqueles crimes maiormente, tendo-se já perguntadas as testemunhas, contudo, por não parecer que me desdizia do que tinha escrito, assinei o dito de denúncia, ainda que nele se não escreveram algumas circunstâncias que eu disse, e foram chamadas outra vez, ao mesmo tempo, as testemunhas, ou ao depois de me fazerem assinar o auto de denúncia, mandaram prender as ditas testemunhas em diversas prisões. Esse trecho, ele trata do documento que o mestre de campo estava reafirmando que os irmãos Carneiro haviam, né, proferido injúrias ao rei, e aí ele tem aí as testemunhas que o apoiaram no primeiro momento, mas depois que ele assinou esse documento, supostamente induzido aí pelo ouvidor e pelo juiz de fora, as pessoas que apoiaram ele na denúncia, né, foram presas. Aí, para não se manterem presas, elas disseram que não tinham dito a verdade. E aí, o mestre de campo ficou ali preso, né? E ao fim, né, para concluir, em vias de conclusão, eu consigo perceber nesse processo e nessas documentações como é que a gente pode fazer uma discussão muito significativa sobre esses poderes na colônia, é assim a ideia geral. Eu utilizei essa comunicação como um passo inicial de uma discussão que fazia parte do meu material de qualificação, né, que eu devia, na verdade, ter falado no início, e que eu não aprofundei a discussão, e eu acabei indo para outros caminhos, e aí eu resolvi retomá-lo, para que eu pudesse, né, trazer aí um olhar de como essas relações se estabeleciam na colônia, porque a gente que estuda Inquisição, às vezes nos prendemos muito nessa burocracia, em como vão ser as denúncias e o desenvolvimento de toda a ritualística, né? Mas existem outros poderes na colônia também, e eles estão ali amplamente imbricados, né? E com a chegada do novo inquisidor e essas denúncias que afetam figuras até como não era comum, né? Um militar ser denunciado, né, e sofrer sanções severas. Na maioria das denunciações, a gente vai ver pessoas, né, mais humildes, escravos sendo denunciados, a gente vai encontrar aqui no Grão-Pará, né, na região aqui do nosso território, a gente vai encontrar muitas denúncias a indígenas, né. Então, o mestre de campo, ele se torna uma personagem, assim, diferenciada por essa perspectiva, né, que ele não é o perfil de denunciado à Inquisição, né, e aí a gente vai ver o tanto de questões em que ele acaba sendo envolvido e como as outras autoridades coloniais também vão estar ali, né, atuando.
eu pretendo ainda aprofundar essa discussão. Estarei aqui aberta se vocês tiverem alguma questão, alguma curiosidade a respeito, né? Aqui estão as referências que eu utilizei para trabalhar essa documentação, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, né? Até este momento aqui. Eu acredito que eu fiquei dentro do tempo, né, gente? Por favor, me corrijam se eu estiver errada. Onde estão todos? Saí já da apresentação. Tudo bem, gente? Eu gostaria de mais uma vez endossar a minha gratidão pela presença de todos e a apresentação que pudemos prestigiar até agora, né? E aí a gente vai abrir um momento para as perguntas, né? A gente tem aqui um público seleto, temos 7 pessoas aqui na reunião, e aí eu gostaria de ouvi-los, né? Se vocês têm perguntas a fazer sobre as apresentações, eu até tenho algumas, né? Mas aí vocês podem, né? Quem quiser se prontificar, eu cedo a palavra. Oi, Sara. Antes de começar a questão das perguntas, eu estou na listagem também para fazer a apresentação do trabalho. Ah, você é a do Fogaréu, né, Dani? Isso. Oh, meu pai, perdão, então, Dani, me desculpe. Então, vamos ouvir a fala da Dani, né, gente? Me perdoe, Dani, deixa eu só pegar aqui para confirmar. É porque o seu nome, ele estava... Não, o seu trabalho estava vinculado ao nome do rapaz, do Tiago, que apresentou pela mulher. Teve um problema no cronograma. Ok, então é bom que a gente abra oportunidade aqui para elaborar mais perguntinhas aqui a partir da sua apresentação. Deixa eu só fazer aqui uma colagem aqui para eu poder ver o título direitinho do seu trabalho, para eu poder falar. Ô, Celso. Isso. Então, gente, vamos ouvir a apresentação da Dani Modesto. Eu acho que é o seu... E o título do trabalho dela é a representação da procissão do Fogaréu da Santa Casa de Misericórdia, na Bahia. Você pode ter a palavra, tá, Dani? Obrigada. Eu agradeço a participação, né, a oportunidade de estar aqui. Agradeço o aceite. E vou começar a compartilhar, então, a minha tela. Sim. Para poder passar o material. Ok, Dani. Já está visível para vocês? Estou visualizando, sim, Dani. Bom, então, esse trabalho fez parte da minha monografia de conclusão como especialista em História Sacra pelo Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro. E, para começar, eu gostaria de introduzir esse assunto a partir do que é a Santa Casa de Misericórdia. Bem, a Santa Casa de Misericórdia, ela vai ter início com o estabelecimento da Irmandade da Misericórdia em Lisboa, no ano de 1498, por iniciativa de Dona Leonor, que é viúva do rei Manuel. E nesse período é interessante a gente observar que Lisboa é uma cidade portuária, com grande fluxo de pessoas, e dentre essas pessoas, muitas pessoas são participantes, ex-participantes, né, das grandes navegações, pessoas que ficavam mutiladas ou não podiam mais estar presentes, também muitas viúvas, órfãos. Então, se inicia nesse momento, né, uma situação bastante difícil, porque não existe uma assistência consolidada, e essa população sofre de todos os males, a população que tem fome, a população que está doente, e como é um porto, tem toda a facilidade de disseminação de doenças contagiosas.
Então, é nesse cenário que a Irmandade da Misericórdia ela vai surgir, né? E nesse mesmo ano, nasce o Compromisso da Misericórdia. O Compromisso da Misericórdia, ele é um documento que vai, de uma certa maneira, trazer regras para que essa Irmandade ela possa existir. E dentro dessas regras, a gente tem as 14 obras de misericórdia. São 7 obras espirituais e são 7 obras da parte física, né? E dentro desse compromisso da misericórdia, está também uma padronização para a iconografia de Nossa Senhora da Misericórdia. Vitor Serrão vai dizer que essa iconografia ela foi cuidadosamente construída. Ela foi pensada porque, de uma certa maneira, a Santa Casa da Misericórdia ela vai se espalhar pelos domínios de Portugal e ela vai contribuir para que esse domínio ele também seja consolidado. Então, foi escolhido para a composição da iconografia de Nossa Senhora da Misericórdia três outras invocações, né? Uma é a Nossa Senhora da Conceição, e a gente vai identificar isso pelas mãos postas, né? A gente pode identificar, porque a Nossa Senhora de Conceição, a iconografia dela são essas mãos postas. A Nossa Senhora da Assunção, né, que aqui ela é identificada pela presença dos anjos, que seguram o manto, e também ela vai fazer referência a um culto ao Espírito Santo, e isso aparece na presença da pomba, que eu acho que nessa figura ela não aparece, ela vai aparecer depois. Essa imagem, ela foi feita antes da definição legal por decreto de Filipe I. Então, além do Compromisso da Misericórdia, também a iconografia, ela passou por uma regulamentação. Então, todas as santas casas, elas deveriam seguir, além das mesmas regras, também ter um cuidado com essa iconografia. E o interessante é também observar, essa imagem a gente pode ver, que ela vai apresentar, né, a ideia de que a Nossa Senhora da Misericórdia é aquela que abriga, que acolhe a todos embaixo do seu manto. E esse todos tem a ver com um poder que é divino, né, e também com um poder que é temporal. A Santa Casa da Misericórdia na Bahia, ela vai surgir praticamente junto com a cidade de Salvador, né? Então, quando Tomé de Souza ele vem para instalar em Salvador, capital do Brasil, no mesmo ano, a gente tem o início da Irmandade da Misericórdia. Essa data é uma data controversa, mas Ott acredita que seria em 1549, porque há um relato de homens que dormiam em casebres cobertos por folhas de palmeiras, e que isso poderia ser o indício de um primeiro hospital. E a procissão do fogaréu, ela vai aparecer, né, nesse contexto, dentro da Santa Casa da Bahia, em 2 momentos. Primeiro que ele aparece no painel de azulejo, que fica no interior da nave da igreja, e ela vai aparecer também no Museu da Misericórdia, hoje, né, no Museu da Misericórdia, na exposição, numa sala em que são expostas várias bandeiras que eram utilizadas na procissão. Essas são bandeiras originais, que ninguém pensou que fosse chegar até hoje, mas que estão aí como testemunhas também dessa história. Bom, a procissão do fogaréu, ela aparece no Compromisso da Misericórdia, de 1627, ela é detalhadamente descrita como que ela tem que acontecer, ela é um compromisso obrigatório dos irmãos, tem até relatos de penalidade para aqueles que não participarem. Ela era, na Bahia, um dos grandes eventos
dentre as irmandades, era o evento mais suntuoso, mais esperado, havia uma certa concorrência entre as irmandades em relação aos seus eventos religiosos, e a procissão do fogaréu da Santa Casa da Bahia, ela era, assim, o evento mais esperado. Ela acontecia na Quinta-feira Santa, ou também chamada Quinta-feira de Endoenças. E essa preparação de que trata do compromisso, ela vai desde uma preparação material, então vai se detalhando a quantidade de velas, de como que deveria ser exposta a casa, a bandeira da casa, ela vai detalhando todo esse aspecto, e ela também prevê uma preparação religiosa. Então, antecedia a procissão uma série de palavras, né, do religioso acerca do que significava essa procissão, de como que os fiéis deveriam se portar, e acontecia algumas semanas antes da procissão. Então, o compromisso da misericórdia, ele vai dizer: diante da procissão irão os fogaréus e logo as lanternas, no fim das quais irá uma bandeira das da casa, que levará um irmão nobre, e atrás dela seguirá a mais gente, que levar cera, e depois disto a bandeira da irmandade, levada por um irmão nobre, a qual seguirão todos os irmãos, por uma parte e outra, com tochas nas mãos, muito por ordem. Entre eles irá a bandeira com a imagem do etiomo. O etiomo é aquele, o que seria o nosso Senhor da Cana Verde, né, que é Jesus com a coroa de espinhos e o manto. Então, entre eles irá a bandeira com a imagem do etiomo, que levará um irmão oficial, a qual acompanharão os padres. Cada uma destas bandeiras levará 2 tochas, uma de cada lado, e as levarão 2 irmãos, um nobre e um oficial. No fim delas, a imagem do etiomo de vulto, que vai no andor, levada por devotos. Então, de uma certa maneira, por essa descrição, a gente pode ver que existia, né, um privilégio, né, uma certa honra em participar da promoção. Então, são irmãos nobres que vão estar levando as bandeiras e tudo mais. Isso não se encerra só nessa procissão, né? Essa procissão, na verdade, ela vai refletir um pouco dessa sociedade baiana, que tem na Irmandade da Misericórdia também uma maneira de se legitimar, os seus lugares, né? Na sociedade, na Irmandade da Misericórdia, o primeiro provedor foi Mensah, que acumulou com o cargo de governador-geral. E após ele, 15 governadores gerais também ocuparam esse cargo, quer dizer, era um cargo de muita honra, né? Era um cargo que se almejava conseguir. Bom, está aparecendo para vocês as imagens dos painéis? Na verdade, não, Dani. Eu acho que deixa eu tentar. Para mim sumiu aqui também. Deixa eu tentar recarregar, né, para ver se de repente foi alguma coisa aqui na internet. Vamos lá. Aqui, né? Aqui, disparamos aqui, assim. E a outra parte onde aparece a procissão do fogaréu, dentro da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, são os painéis com cenas da Paixão. Então, esses painéis, eles foram encomendados em 1786. Eles hoje estão em uma exposição, então eles estão, né, com esse formato de telas, mas eles são painéis bipartides. Então, eu coloquei aqui, desse lado, para a gente ter uma ideia, esse aqui é o painel também da procissão do fogaréu, mas na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso,
que é da Santa Casa aqui do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma noção de mais ou menos como que isso funcionava, né? Então, de um lado, tinha uma cena da Paixão, e do outro lado, no caso da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, a gente tinha os ícones que estavam relacionados àquela cena. Dani? Oi? Você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá bom. Essa procissão na Bahia, ela começou pelo menos desde 1618, e ela foi até 1873, quando ela foi substituída pelo lava-pés. E ela foi substituída porque houve uma questão importante que envolvia o gato da misericórdia. O gato da misericórdia é uma característica bem dessa procissão na Bahia, né? Se tratava de um escravo, que era escolhido um escravo bastante forte, e ele vestia uma roupa com um capuz, e quando se saía a procissão saía na parte da noite, ele ia à frente do cortejo e ele ia uivando. E as pessoas iam jogando pedras, né, nesse gato da misericórdia por todo o percurso. Só que esse tipo de agressão ele foi ficando tão intenso, né, que em um dado momento se atirou tantas pedras no gato da misericórdia que atingiram autoridades locais. E então se decidiu que não haveria mais a procissão e ela seria então substituída pelo lava-pés. Uma coisa interessante é que das 16 telas que foram encomendadas a José Joaquim da Rocha, que é uma figura importante no cenário artístico da Bahia. Somente 14 estão em exibição. O museu não sabe dizer se elas chegou a ser executada as duas, né, faltantes, ou se perdeu, ou se nunca se fez. Bom, aqui é uma vista, né, de onde está localizado o Museu da Misericórdia. Essa foi a primeira sede do hospital, hoje já não funciona mais aí. E bem aqui à frente é a entrada da igreja, né, onde ficam os painéis. E esse complexo todo hoje funciona como o Museu da Misericórdia, onde está em exposição as telas que eram usadas na procissão. Bem, eu acho que é só, então, eu agradeço a oportunidade da comunicação. Muito obrigada, Dani, e eu te agradeço também por ter feito aí a intercessão, né, para que a gente pudesse ouvir você. A gente realmente teve essa complicação aí, esse problema com o nome e as apresentações. Eu peço, né, desculpas em nome da nossa associação aqui do Amazonas, mas, né, a gente pôde, então, ouvir sua apresentação e foi muito bom poder conhecer um pouco do seu trabalho. Então, agora, finalmente, vamos partir para as perguntas, né, como nós havíamos planejado, né, vai ser o momento, eu acredito que a Stephanie, ela já estava aí querendo, né, se colocar para fazer alguma pergunta. Alguém mais, além da Stephanie, a gente pode até, né, já ir organizando aqui esse momento aí das perguntas. Stephanie? Olá, assim, eu ia falar, na verdade, da sua apresentação, Sara. As coisas que você colocou, desculpa, as coisas que você colocou me lembraram um pouco o trabalho da Cláudia Tala, porque ela vai falando, ela trabalha com ouvidoria de Minas Gerais, e ela faz uma primeira parte que ela fala sobre esse processo do período cumbalino em que há uma transformação sutil, que é muito mais moral, ética, conceitual, por assim dizer, em que essas perspectivas, esses entendimentos, eles vão sendo transformados. Então, ela vai falando, por exemplo, que os espaços dos doutores, do desembargo do paço, dos cargos mais elevados, eles vão sendo enfraquecidos. Então, eles vão perdendo proeminências, e você vê coisas semelhantes também na área religiosa. Se não me falha a memória, em 1765, é instituída obrigatoriamente juntas de justiça. Já existiam juntas de justiça já eram realizadas,
principalmente em lugares que não tinham tribunais da relação. Nosso estado não chegou a ter um tribunal da relação, e nós nunca fomos vinculados à relação da Bahia ou à relação do Rio de Janeiro. Se comunicavam, mas como qualquer outro oficial, qualquer outro funcionário sob a mesma coroa. Mas eles tinham suas jurisdições, a gente despachava diretamente para Portugal. Então, é instituída uma junta em 65. E essa junta, ela tem o direito, assim, ela pode julgar, processar religiosos. Então, isso expressa uma modificação muito importante entre as relações entre a igreja e a coroa, porque os religiosos passam a ser processados. Isso depois já da retirada das missões religiosas. As ordens religiosas perdem o poder, né, o poder temporal, mas não só os religiosos jesuítas saem, todos os religiosos. O ideal era que todas as igrejas fossem das paróquias e do bispado, e o bispado completamente próximo ao governador do estado. Então, a gente já vê modificações, e aí essa própria querela que envolve os religiosos toma um tom diferente. E me lembrou o trabalho da professora Márcia Mello, que ela tem um trabalho que ela está fazendo sobre genealogias, e ela acha o Antônio Ribeiro, que ele teve um entrevério, teve um conflito dentro da Câmara com um magistrado, que eles se desentendiam, e tem toda uma questão de disputas entre as elites locais. Então, é muito interessante, porque quando você vê a trajetória da família Ribeiro, a família dele, que ele é o grande patriarca, é uma família de ascensão e de grande poder em Belém, que tem uma trajetória enorme dentro do serviço militar, e a situação vira nesse sentido que tu falaste. Então, a gente vê como as coisas vão mudando os significados, ainda que as estruturas dos agentes, os cargos sejam o mesmo, mas eles conseguem mudar os sentidos, né, dessas relações, desses pesos. É muito interessante. Então, o trabalho da Cláudia é bem, bem interessante para entender essa questão teórica dos juízes e desse valoração, dessa qualificação dos cargos, né, entre eles, e o trabalho da Márcia Mello, que cita a família Ribeiro. Tem um trabalho, acho que tem uns 2, 3 anos, eu vou procurar, eu não estou no meu computador, então não tenho como te lembrar agora exatamente o nome do artigo, mas me lembrou muito porque fala dele. E aí é uma questão, já que também somos poucos, eu estava transcrevendo esses dias esse mesmo documento. Eu transcrevi esse documento que tu falaste, aí tu foi falando, nossa, é o mesmo, exatamente o mesmo. Porque fala e cita magistrados, né, que é o Feliciano, a gente tinha trocado essa figurinha, né, e fala do Feliciano, e o Feliciano é uma pessoa extremamente interessante de se falar, porque ele permaneceu aqui um bom tempo, ele ficou aqui um bom tempo, e ele ascendeu, ele almejou, ele conseguiu cargos altos, então ele conseguiu se articular muito bem, ao ponto dele bater de frente com uma família já estruturada, já com um rol, né, de poder, e aí a gente vê como as coisas vão sendo diferenciadas, né? Acho que era isso a colocação que eu ia te fazer. Uhum. Depois eu quero pegar contigo. Qual é o sobrenome? É Cláudia o quê? Cláudia Atala. Atala, que ela trabalha a ouvidoria de Minas Gerais. Ela trabalha a ouvidoria do Rio das Mortes. Nossa, que nome poético, né? Tá certo, Stephanie. Você tem mais alguma consideração? Perguntas? Rapidinho, desculpa. Eita. Tu desativou o teu microfone, Stephanie. Foi. Eu acho que agora é essa mesmo, então eu também não tomar a palavra, que senão eu falo e aí eu não falo mais claro. Tá certo. Obrigada, Stephanie, pelas considerações. Depois, né, a gente é quase, né, as comadre falando, né? Vou fazer perguntas aqui para as outras participantes, que eu fiz alguns apontamentos, tá? Vou fazer aqui pela ordem para a Vanice, e depois, eu não vou fazer pergunta para mim mesma, né, porque, né, é um pouco triste isso. E depois para a nossa convidada também, a Dani Modesto, né? Sobre a apresentação da Vanice, eu fico muito feliz. Eu já conhecia a Vanice de ouvir falar e de interações num grupo que a gente tem aqui
de estudos, né, de leituras e discussões, né, de textos do Pará, que a Stephanie me convidou, e aí eu já me senti, assim, muito familiarizada um pouco com ela, como se eu já conhecesse, né, mas agora que a gente está se conhecendo, assim, virtualmente, de poder se falar, né. E aí eu gostaria de perguntar a ela, para que ela falasse um pouco para a gente, como ela percebe esse contexto que agora você está no início do seu doutorado, né, no início das suas reflexões, né, a partir dessa segunda metade do século XVIII, e o que me vem à mente de forma, assim, bem significativa é a questão da expulsão dos jesuítas, né, e de como vai haver o processo de convencimento desses indígenas para irem para essas expedições, né? Porque quando tinha os jesuítas, a gente entende que eles vão estar ali fazendo esse convencimento, né? E a gente sabe que depois que eles saem, toda a dinâmica muda, vem os diretores de índios, e vem uma outra, né, forma de entender esse contexto, né, da segunda metade do século XVIII com o Pombal. E eu gostaria também que você falasse um pouquinho da questão desses indígenas que eles não queriam, né? Eles externavam que eles não queriam ir para essas expedições. Eu acredito que tinha a questão da periculosidade da navegação pelo rio, como você destacou, né, Vanice? Mas também eu penso que existe a questão de nações rivais ao longo do trecho do rio, né? Até chegar à região lá o final, né, da embocadura lá. Esqueci o nome da cidade até onde chega, né? Mas, enfim, ao longo da trajetória, acredito que exista isso, né? Vila Bela. E Vila Bela, isso mesmo. Obrigada, Stephanie. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco desses aspectos para a gente, que eu acho que vai ser muito, muito bom poder ouvir um pouco mais da sua fala. E da nossa convidada, Dani, né? Foi um prazer, Dani, poder ouvir uma especialista como você falando, porque a gente que trabalha com história da religião, a gente sempre, né, fica feliz quando encontra gente para dialogar. Eu achei muito interessante o seu trabalho de pesquisa e dois pontos me chamaram a atenção. Você falou um pouco sobre a questão da concorrência que existiam entre as procissões. Você destaca que a procissão do Fogaréu é uma das que é mais, né, é mais esperada, as pessoas gostavam mais, né, tinha assim uma empolgação, vamos colocar assim, né, maior para a chegada dela, mas eu gostaria que você citasse como é que era essa relação, né, se existiam as outras procissões, se havia, sei lá, um embate entre os participantes, né, sei lá, uma competição, não sei se eu estou falando alguma coisa que, né, seja errado, mas eu fiquei pensando que você falou da concorrência, então comecei a pensar, né, nessas conexões, e eu fiquei muito impactada com a questão do gato, o gato da misericórdia, Dani, porque eu fiquei pensando no felino, né? E você explicou que é o escravo que usa capuz e todo aquele processo de violência que só foi finalizado quando começaram a acertar, né? Acertaram autoridades ali do período, né? E aí eu gostaria de saber se você tem se deve existir, né, estudos mais aprofundados e se é um âmbito de interesse seu ir para dar uma especial atenção a esse aspecto que fazia parte, né, de toda a ritualística aí da procissão também, né, porque entra no âmbito de discussão até da escravidão mesmo, que a gente percebe que o fato de ser um escravo sendo apedrejado, né, não tem problema nenhum, só vai ter um problema quando as pedras acertam uma autoridade, né, então eu acho que é um âmbito de discussão que é interessante para a gente refletir sobre, né, a questão até da escravidão mesmo na colônia, né? Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre o gato da misericórdia, eu também ficarei feliz em ouvi-la mais um pouco, tá bom, gente? Então, são essas as minhas perguntas, e aí vocês podem, né, ficar à vontade para responder por ordem, tá bom?
Certo. É um prazer, Sara, estar aqui também dialogando contigo, né? A gente troca ali tem um pouco de interação pelo grupo, né, de Colônia. Então, é uma pena que o Rafael também não esteja aqui para participar do debate conosco, né? Em relação aos índios, né? As duas perguntas. Eu vou começar pela segunda. Em relação às nações rivais, né? Pela documentação, não é possível exatamente saber a origem desses indígenas, a origem étnica, digamos assim, né? O que nós conseguimos visualizar, observar, é a origem das vilas, né? Então, são índios da vila de Serpa, índios da vila de Borba, índios da vila de Santarém, Monte Alegre, esses indígenas que participam das expedições. Então, eu não, a partir da classificação étnica, eu não sei exatamente se eles tinham um conflito com os indígenas daquela região do Madeira, que no caso ali se destacam os Mura, né? Os Mura eram os grandes, eles eram acusados constantemente de atacar as expedições, né? Então, provavelmente tinha esse conflito, né? Eles certamente tinham esse medo desses ataques que os índios cometiam, mas eu não consegui ainda perceber na documentação, talvez aprofundando mais agora com essa reflexão, isso consiga ficar mais claro para mim. Eu não estou nesse doutorado, já estou concluindo. Acontece que eu vou fazendo as reflexões por partes, né? Então Até agora porque você comentou que era início da reflexão, aí eu peguei isso como se fosse, né? sim. Perdão, então. Sim. Não, tudo bem, foi porque eu não me expressei bem. Então, é o início da reflexão que eu estou fazendo sobre os índios, né, em relação a esse papel dos indígenas. Então, eu fui trabalhando em outras questões e agora cheguei na questão dos indígenas. Então, os Mura, né, eles sempre aparecem como os grandes responsáveis por esses ataques, né? Então, eu lembro de ter visto, por exemplo, a documentação do Arquivo Público do Pará, indígenas da região do Madeira que estavam fugindo, se deslocando para Santarém, com medo dos ataques dos Mura, né, em função dos ataques dos Mura. Então, possivelmente isso tem. Então, essa questão do conflito, né, do medo dos indígenas. Eu não sei até que ponto isso dá para perceber isso a partir de uma questão étnica, né, porque nas vilas eles estão todos misturados, né, são vários grupos que compõem as vilas. E eu não sei também se é possível fazer essa recomposição, né, de pensar que índios estavam na vila de Santarém, na vila de Monte Alegre, de Alenquer, enfim. Então, eu percebo a partir dessa perspectiva, né? E como os índios são convencidos, né? O que aparece muito na minha documentação, na documentação que eu consultei, que é basicamente a documentação do Arquivo Público do Pará, né, ela que fala mais sobre esse movimento dos indígenas, são os expedicionários, né, são, como, por exemplo, o Teotônio, o João de Souza Azevedo, né, eles chegando nas vilas e solicitando os indígenas, né. Tem a questão das fugas, aparece aparece com uma certa frequência as fugas dos indígenas, por exemplo, da expedição que vinha o Antônio de Rolim de Moura, né, que foi o primeiro governador do Mato Grosso. Então, quando ele deixou a capitania, ele veio por essa rota, ele desceu o rio, né, desceu o Aporé, o Mamoré e o Madeira. E alguns indígenas fugiram, né, fugiram da expedição, já aqui no estado do Grão-Pará, já próximo a Belém. Então, o que eu percebo, vejo mais na documentação, são essas pessoas, esses sujeitos chegando nas vilas, né, e solicitando os indígenas, né. Possivelmente, essas fugas, né, essas justificativas que os diretores davam de que eles não estavam lá, né, possivelmente eram recursos que eles utilizavam para não participarem dessas expedições, né. Enfim, também eu não consigo visualizar muito isso nessa documentação, né, de como eles eram convencidos, né. Talvez uns, como o Índio Duarte, né, foram para lá em busca de
de melhores pagamentos, ou como recurso, como um caminho para fugir da exploração portuguesa, né? Já que tinha ali uma fronteira com a Espanha, né? Então, principalmente para a região, para a Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, né, que ficava ali no Guaporé. Então, tem os indígenas que sempre fogem e vão para o lado espanhol, né? Mas essa questão de convencê-los, né, isso acaba fugindo um pouco assim na documentação. Eu não consigo perceber muito isso, né? Eu vejo mais a recusa deles, a tentativa de não participar, né, através dessas fugas. Entendi, Vanice. Muito obrigada, tá, pela sua por responder, por compartilhar um pouco de como está o andamento aí dos seus estudos, tá? E, gente, a gente vai aqui para Dani Modesto, mas aí eu esqueci que eu ia inserir ainda a pergunta para a Stephanie também. Dani, tu só me permite eu fazer a pergunta da Stephanie, aí você responde aqui, eu já direcionei para você, e aí eu coloco da Stephanie. A Stephanie, assim, é mais uma curiosidade, sabe, dona Stephanie, porque eu fiquei pensando que você está estudando ali o desdobramento desses personagens da ouvidoria, né, os ouvidores e essas outras autoridades. Aí eu gostaria de saber de até quando existiu esses cargos, né, de ouvidor, né, em que momento você percebe, por exemplo, o enfraquecimento dessa figura de autoridade, né? E aí eu fiquei pensando assim, bem no senso comum, né? Hoje a gente tem as ouvidorias, né? Cada instituição aqui, repartição pública, você pode ir lá ligar e fazer uma denúncia, né? Então a gente tem seria uma permanência, não sei, né, se eu estou viajando aqui na maionese, mas é uma curiosidade que ficou. Aí seria essa a minha pergunta, né, para você. Aí eu já deixo aí engatilhada, aí a gente ouve a Dani e fecha com você depois, tá, Stephanie? Obrigada, gente. Então, você me perguntou sobre a competição entre as irmandades, né? Então, as irmandades, elas competiam em tudo, né? E isso não é restrito à Bahia. Em outros lugares a gente observa também. E essa competição, ela estava principalmente em relação aos templos religiosos. Então, cada irmandade procurava decorar o seu templo da melhor maneira. Se uma fazia uma melhoria, né, se tinha uma imagem ou algum outro tipo de ornamento, a outra irmandade já ficava de olho e precisava, de alguma maneira, ultrapassar. Então, às vezes, até construir uma nova torre na igreja para ficar mais alto, que era uma maneira de mostrar que aquela irmandade ela era melhor do que a outra. E no caso da Irmandade da Misericórdia, ela, por ser uma irmandade com um histórico de apoio régio, ela tinha toda uma pompa e circunstância, né? Então, quem participava da Irmandade da Misericórdia eram pessoas, assim, que mais se destacavam naquela sociedade. Inclusive, o Compromisso da Misericórdia, ele vai colocar que o provedor, além de ser alguém reconhecido pela comunidade, além de ser alguém que tem um histórico, né, assim, irrepreensível, tem que ser alguém também que tenha posses suficientes para poder socorrer a Irmandade em caso de necessidade e que também não se sinta atraído em se utilizar do recurso da Irmandade para si. E não era, de onde vinha esse dinheiro? Não era incomum nessa época que se deixassem legados pios para a Santa Casa. A gente tem que lembrar que nessa sociedade cristã, essa vida após a morte, ela está muito ligada à caridade, né? É uma sociedade que vai se estruturar entre aqueles que têm para dar e aqueles que necessitam dessa assistência. Então, para esse homem que vive nessa sociedade, é importante deixar esse legado para que ele, de uma certa maneira, assegure o seu lugar no céu, né? Então, esses legados, eles eram muitas vezes usados para que tanto as procissões fossem as mais bonitas, as mais bem decoradas, mas também que o espaço de culto
ele fosse dessa maneira. A Irmandade da Misericórdia, ela tinha uma tradição de sempre trabalhar com os melhores profissionais. Então, eram os melhores pintores, os melhores ourives, né? Então, eram os melhores daqueles que estavam ali à disposição. E até se mandavam vir profissionais de Lisboa para que, de alguma maneira, se houvesse um legado de arte, né? Então, a história da Santa Casa, ela tem muito a ver com a história da arte na Bahia, porque essas pessoas é que influenciavam diretamente aquilo que seria exposto, né? Tem um caso que é interessante de um legado que é deixado, que ele é especialmente para servir de dote para as moças que eram acolhidas, né, dentro da Irmandade. E, de alguma maneira, eles começam a dizer que é necessário que se amplie o coro da igreja para que aquelas moças possam assistir aos serviços sem que elas passem às vistas dos outros, às vistas dos homens. Então, veja bem, um valor que era direcionado para um dote, ele vai ser utilizado para ampliar a igreja, que na verdade é porque estava se achando que a fachada estava muito pequena, porque já se haviam outros templos maiores, então eles usam esse valor para ampliar o coro e para dar à fachada da igreja uma visibilidade maior. Então tinha muito isso, né? E a Irmandade da Misericórdia, ela estava lá no topo das irmandades. Ela era a mais desejada, ela era a que tinha as festividades mais extravagantes, né? E dentro dessas festividades, a procissão do fogaréu é uma das que eram mais esperadas. Em relação ao gato da misericórdia, eu também achei muito interessante, pena que eu descobri esse gato já no final da pesquisa, só no relato que Nelson Cadena vai fazer sobre a história da Santa Casa da Bahia, né? E, na verdade, os escravos que trabalhavam para a Santa Casa, eles ficavam a serviço da procissão. Então, eles acendiam as tochas nesse dia, eles ficavam ali meio que na organização, né? Então, havia uma atividade, um envolvimento da Santa Casa com os escravos. E, realmente, como você bem pontuou, a violência ela vai aumentando, mas ninguém está se incomodando com isso, né? O costume, ele só cessa quando as autoridades são, de alguma maneira, feridas pelas pedras. Então, eu acredito sim que esse fenômeno, que ele é bem peculiar da Bahia, ele mereça assim, uma atenção especial, né? Ele mereça um aprofundamento. A Santa Casa, ela possui um arquivo muito bem organizado, que a gente tem acesso aos originais de maneira muito fácil, né? A pesquisa você pode se instrumentalizar bastante, porque eles têm muita coisa e muito organizado. Então, eu acredito sim que em outra oportunidade vale a pena aprofundar esse estudo sobre o Gato da Misericórdia. É um personagem bastante interessante. Certo, Dani, muito obrigada. Eu achei incrível isso, sabe? Porque a gente pensa o aspecto religioso, toda aquela característica sacra, pia, de devoção, mas a gente está vendo aí que a sua pesquisa demonstra a competição mesmo, desenfreada, né? Pelo que você descreveu aí para gente. Muito obrigada pela sua participação, e eu acredito que você esclareceu sim o que eu perguntei. Agora a gente finaliza com a Stephanie. Ai, desculpa, gente. Coisa de escola aqui. Bom, sobre o que você perguntou, Sara, do encerramento, de quando esse cargo existiu na colônia, basicamente, ele continua existindo. Até 1832, por exemplo, o que vigorava, no que a gente entende hoje como o Império Brasileiro, eram as ordenanças. O Código Penal, criminal, na verdade, ele era o código, a ordenança filipina. Então, assim, com o Império,
não houve uma mudança legislativa, criminal, ordenativa, não se modificou. Então, a gente tem as várias teses, as várias análises historiográficas que falam que, na verdade, o Império foi uma forma de continuidade, as estruturas, as câmaras, as próprias, algumas questões tratam sobre isso, de que até jurisdições de comarcas, juizados, permaneceram. E o ouvidor, ele seria o congênere, seria seria o corregedor metropolitano, as funções são as mesmas. O ouvidor, na metrópole, ele era relacionado ao senhorio. Então, quando o ouvidor geral, o primeiro ouvidor geral é nomeado para cá, em 1534, se eu não me engano, com Tomé de Souza, quando Tomé de Souza vem para cá, ele acaba tendo as funções do congênere, que é o corregedor. Só que a ideia do nome tem uma relação com o senhorio, porque nós vivemos em capitanias hereditárias. O que leva a necessidade de um governo geral e de uma ouvidoria geral são o próprio processo de colonização, que ele vai exigindo situações. A coroa ela agia muito dentro das situações. É uma questão de adaptação. Você vai se adaptando, controlando, e se adaptando, e controlando, e se adaptando, e controlando. Então, ele existiu desde 1534, continuou a existir. As mudanças de regime foram meio que adaptando, mudando os nomes, mas a ideia continuou um pouco. Tanto é que as nossas câmaras, temos os vereadores. A Câmara, ela decidia sobre as verbas de orçamento, o uso, como é que se construía, como é que se abasteceria água, onde é que se construiria logradouros públicos para distribuição de água, como é que você usaria o orçamento, os impostos, né, diremos assim, para calçamento, para onde cresceriam, que áreas seriam, por exemplo, as áreas das roças. Algumas documentações dos ouvidores, eles falam sobre separar tal área para serem as roças do comum, tal área para ser ampliação da vila, que seria a área urbanizada, seria a área que teriam ruas e casas. Então, você já percebe isso partindo das câmaras, e que lembra muito a própria estrutura que a gente tem de governo. A ideia que a gente tem de governo, de justiça, de legislatura, lembra muito essas situações. Há um fio de continuidade que vai se adaptando e que também são os mecanismos para as nossas elites continuarem no espaço de elite, né? A gente tem famílias, como, por exemplo, a família dos Doria, que está desde de regimes anteriores em cargos e em posições políticas associadas. Quase desde a colônia mesmo, né? Sim, assim, sendo bem política, mas é uma realidade. Isso acaba mostrando para a gente linhagens familiares, continuidades de invasão e de proximidade dos cargos públicos. Então, há continuidades que se adaptam, que vão se adaptando para poder continuar. Então, na minha viagem com a ouvidoria de hoje não tem nada a ver, não, né? Não, mas a função lembra a ouvidoria, por isso que até a Patrícia Sampaio ela coloca sobre o Pestana, os olhos e os ouvidos do rei. Cabia a ouvidoria ouvir as queixas, as denúncias, e aí, a partir dessas queixas e denúncias, abrir devassos. E ela seria os olhos e os ouvidos. Então, por isso, a ouvidoria cabe ouvir as queixas das pessoas, e a maioria das instituições tem ouvidorias, porque são onde você vai fazer as queixas. Então, seria meio que uma relação parecida, né? Uma comparação. A ouvidoria, por exemplo, de uma empresa privada, ela tem a função de receber as suas queixas, as suas denúncias sobre um funcionário que não agiu dentro das normas. A lógica era um pouco essa: o ouvidor ele ia receber as denúncias, ele ia chegar, abrir a mesa para receber as denúncias, e aí, a partir disso, fazer uma devassa específica ou a devassa geral. Então, a ideia não é uma viagem, realmente o sentido é o mesmo, porque o sentido de função é herdeiro disso. O papel é herdeiro disso. Essa ideia, ela continua presente. De outra forma, mas continua. Certo, Stephanie, muito obrigada. Não sei se eu fui clara, se eu consegui responder. Não consegui entender, sim, dona Stephanie.
Obrigada. Então, eu acredito que nós podemos, então, finalizar, né, nossas discussões, se ninguém mais tiver perguntas, né? A gente ficou aí dentro de uma margem de tempo, né, boa, conseguimos fazer aí o que nós nos propusemos, né? Eu agradeço muito, gente, a participação de vocês, foi muito bom poder ouvi-los e conhecer os trabalhos que vocês estão desenvolvendo, que já desenvolveram, que ainda pretendem, né, dar continuidade, né? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem, né, estar entrando em contato conosco, eu posso até deixar o e-mail aqui, meu e-mail para contato. E, assim, as atividades da AMPU ainda vai ter a conferência de fechamento, que vai acontecer, acredito que, a partir das 18h30. Então, dá um tempinho, assim, de você se restabelecer, né, tomar um sangue e participar ainda da conferência que vai ser com a professora Márcia Mota e será transmitida pelo Facebook e pelo YouTube da AMPU Amazonas, tá? Então, mais uma vez, agradeço muito. Tenham uma boa noite. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, gente. Obrigada pela atenção. Os trabalhos foram... Eu acompanhei todas as sessões. Os trabalhos foram ótimos. Então, obrigada, gente. Boa noite. E participem novamente depois do ano que vem, né? Desculpa, Vanessa, eu te interrompi. Não, tudo tranquilo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.